Então agora a gente vai continuar na nossa jornada rumo à programação, entendendo um pouco mais sobre o contexto de linguagem de programação e a programação e a linguagem de programação que a gente vai utilizar aqui, beleza? Então, só para relembrar, quais são as três principais etapas que a gente deve seguir até a gente codificar, até a gente colocar a mão no código. Primeiro, o entendimento, que é a etapa em que você entende o problema, entende o que está sendo pedido. Nessa etapa, você simplesmente escuta e rascunha possíveis soluções, beleza? Depois você vai para a parte de lógica, em que você encadeia essas ações, você pensa em estratégias de como resolver e até desenvolve alguns algoritmos para entender esse passo a passo. E depois você vai no código. E nessa etapa aqui, nessas próximas aulas, nesse módulo, a gente vai falar bastante sobre essa última etapa aqui, que é código, que provavelmente é a etapa que você mais está querendo aprender, beleza? Antes da gente começar a falar de código, vamos entender o que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação nada mais é do que uma linguagem em que você conversa, uma linguagem que você utiliza para conversar com o computador, beleza? Então você tem um computador aqui do lado, está resumido aqui numa CPU. Essa CPU ela trabalha com linguagem binária. Para quem não sabe, linguagem binária é a linguagem do 0 e 1. Então, assim, em vez da gente, como seres humanos, ficar tendo que digitar lá 0 e 1 e até uma linguagem assembly, algo muito complexo para a gente, foi criado as linguagens de programação. A linguagem de programação é como se você tivesse uma mensagem, uma rotina ou instruções em que você decide encadear aquilo, fazer, e a linguagem de programação ajuda a traduzir isso para a CPU. É como se fosse o inglês, o japonês, que você quer comunicar uma intenção para algo ou para alguém, beleza? E as linguagens de programação, elas têm possivelmente algumas características ali que se destacam mais do que as outras, tá? Atualmente no mercado nós temos uma infinidade de linguagens de programação. Então assim, cara, fica tranquilo, não tenta estudar tudo, beleza? A gente vai aqui focar em uma linguagem de programação, tá? Porque como consta no site, por exemplo, da Wikipedia, a gente tem hoje mais de 500 tipos de linguagem de programação. Então é impossível, já te coloco já de antemão que é impossível conhecer todas. Ao longo da minha carreira, eu conheço bem 3 linguagens de programação. E tá bom, porque eu consigo resolver 99% dos problemas de programação com isso. Eu tô falando de problemas comerciais, né? Claro que se eu for projetar um foguete lá na SpaceX, na NASA, eles vão usar uma linguagem de programação específica para foguete, né? Provavelmente o Fortran, ok? Então, muito importante você entender que cada linguagem foca em resolver uma categoria de problemas, tá? Então, assim, até as próprias linguagens de programação, elas possuem foco. Então, isso já reforça essa sua necessidade de também focar, beleza? Vou dar um exemplo aqui. O C ou C++, o foco dele, ele se encaixa numa categoria e o foco dele para resolver problemas de médio e baixo nível. Quando eu estou falando médio e baixo nível em termos de computação. Quanto mais baixo nível, mais próximo do hardware eu tô. Beleza? Então eu tô aqui, por exemplo, com o meu Kindle, ok? O meu Kindle aqui. E esse Kindle, ele muito provavelmente o sistema operacional que foi feito com ele foi feito em C++. Por quê? Porque é uma linguagem muito rápida, muito performática, só que por ela estar intimamente ligada com o hardware, ela também é proporcionalmente mais difícil de se programar, porque você precisa conhecer alguns detalhes de programação que as outras linguagens simplesmente abstrai e simplificam para você. Aqui de um outro lado, de um outro espectro, a gente tem o Python, por exemplo, em que o foco principal do Python é trazer usabilidade para a linguagem, tornar a sintaxe dele bem agradável, tanto é que você não coloca nem ponto e vírgula na linguagem, beleza? A gente tem um outro espectro aqui também de linguagem, que é o JavaScript, que o foco dele é permitir que você trabalhe com web, com internet e ainda desenvolver outras soluções, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa entender, eu já estou falando a primeira coisa, a 10ª coisa que você precisa entender é que não existe uma única linguagem, ou seja, aquela que resolve todos os problemas. Então, já entendendo isso de antemão,
tira esse negócio da cabeça de ter que estudar tudo ou escolher uma única linguagem. A gente vai escolher uma linguagem aqui, essa linguagem a gente vai seguir, mas não necessariamente essa deve ser a única linguagem que você deve conhecer na sua vida profissional e muito menos se limitar a ela, por favor. Então, grande pergunta, qual linguagem escolher? Quando eu vou escolher uma linguagem de programação para algum projeto, eu sigo essas 5 perguntas ou esses 5 passos aqui. Primeiro, quais são as necessidades específicas de um projeto? Então, lembra que a linguagem de programação, ela tem uma característica, elas se encaixam em características específicas. Por exemplo, o JavaScript ele é bem focado para web. Como eu já falei, o C++ é focado em dispositivos, em eletrônicos, né? Eu estou falando hoje, no momento que eu estou gravando essa aula. Então, se você cair num projeto em que você tem que ajudar a desenvolver um Kindle da vida, cara, você vai ter que focar no C++. Se você é um cara que vai fazer um site, por exemplo, JavaScript. Então, assim, a própria necessidade do projeto já te encaixa mais ou menos qual tecnologia você deve estudar. Segundo, ambiente de execução. Como eu disse, se você vai projetar dispositivo, por exemplo, C, se esse ambiente ele vai rodar na web o JavaScript, o PHP, o Python, por exemplo, o Java já entrega bastante coisa nesse sentido. Afinidade e o conhecimento da equipe. Se você entendeu lá, por exemplo, que, poxa, esse projeto tem que rodar na web, tem que rodar no navegador, vai ser, por exemplo, um aplicativo. Tá? Quais as linguagens de programação que eu tenho hoje para fazer aplicativo? Eu tenho o Dart, que eu posso usar o Flutter, e eu tenho o JavaScript e eu tenho as linguagens nativas, como por exemplo o Java para Android, se você for desenvolver um aplicativo nativo. Qual é a minha maior afinidade? Qual o meu maior conhecimento que eu tenho dessas possibilidades aqui, tá? E foque nessa que você tem maior afinidade e conhecimento, porque isso vai te ajudar na curva de implementação do projeto, porque é difícil você pegar algo que você está pegando literalmente do zero, sem nenhum conhecimento, tem uma curva de aprendizado e essa curva atrapalha bastante quando você vai desenvolver um projeto, porque é como ter que construir o carro e antes ter que aprender sobre engenharia mecânica, beleza? Então, assim, é bem complicado essa questão, então dê preferências às tecnologias que você já tem uma certa afinidade. Mas eu nem sei ainda qual projeto eu vou desenvolver, qual é a tecnologia que eu vou usar. Fica tranquilo que a gente vai falar mais pra frente nessa aula ainda, tá? Maturidade da tecnologia. É bem legal a gente ver esses reviews na internet, a gente entender a galera testando novas funcionalidades, mas toma bastante cuidado com isso, porque quando a gente vai para o mundo real, o mundo dos adultos, em que eu preciso entregar um projeto, a maturidade da tecnologia vai fazer total diferença, porque você não quer entregar um projeto com vários bugs, projeto quebrando, projeto, enfim, não rodando. Vai ser muito difícil lidar com essa situação. Então, já separar na sua mente que uma coisa é laboratório, que você brinca, que uma coisa é o playground, outra coisa são os projetos do mundo real, beleza? Nada impede de você brincar com novas tecnologias, é saudável. Só não coloque isso, pelo amor de Deus, num projeto sério, tá? E, por último, licença de uso. Algumas tecnologias possuem licenças um pouco mais restritivas, de modo que talvez você pode utilizar alguma tecnologia dessa e depois não conseguir utilizar em mais nenhum outro local, ok? Então, assim, de tudo que eu tenho a dizer, é errado a gente escolher uma linguagem apenas pelo aspecto visual de sintaxe. Como você viu, uma linguagem de programação significa muito mais do que isso, significa muito mais que uma linguagem bonitinha. Aqui está um exemplo de um Hello World, né, de um Olá Mundo escrito em Java. Então, assim, é bem comum a gente achar nas redes sociais a galera falando assim, não, porque o Java tem uma sintaxe muito difícil. Né? É muito difícil aprender Java. Mas, cara, você nem sabe se os requisitos do projeto exigem Java ou não. Né? Então, assim, o quesito linguagem de programação, sintaxe, ele tá ali nos últimos requisitos, beleza? Não se apega com isso. Então, assim, é bem comum a gente ver comparativos em rede social, as pessoas colocando assim, não, Java é difícil, e ele coloca assim, um Olá Mundo em Java, e depois ele coloca um Olá Mundo em Python. Claro que o Olá Mundo do Python é muito mais simples, isso não tem como discordar, e isso é mais complexo que isso. Mas quem disse que esse é o único critério de escolha? Como você viu, nós temos pelo menos 5 critérios de escolha muito importantes ali, a qual você deve ficar bastante atento. E tanto é que em
nenhum daqueles 5 eu coloquei sintaxe, beleza? Então a sintaxe vem lá por último e provavelmente tá ali em termos de afinidade e conhecimento que você tem da tecnologia, beleza? Mas qual linguagem de programação que a gente vai adotar? Bom, a gente vai adotar aqui nesse conteúdo aqui o JavaScript. E por que a gente vai adotar o JavaScript? O JavaScript, ele não é a linguagem nem mais performática como o C, mas também não é a linguagem mais difícil do mundo. Ela é uma linguagem que ela consegue te entregar pelo menos ali 5 ambientes de programação. Então ela vai te entregar a possibilidade de você criar websites, trabalhar ali com front-end, trabalhar com back-end, trabalhar com esses serviços para servidor, vai te permitir criar aplicativos para smartphone, trabalhar com aplicações desktop e até games em jogos assim menos complexos, claro, né? Aqueles games mais casuais. Então o JavaScript ele se torna uma escolha bem interessante para você iniciar. Como eu disse, essa vai ser a linguagem que iremos iniciar, mas não é a linguagem que provavelmente você vai, vamos dizer assim, concluir a sua carreira. Guarde o JavaScript como uma ferramenta, como uma caixa de ferramenta que você pode utilizar quando você for dentro, eu estou falando isso num espectro de carreira de 20, 30 anos, por exemplo, quando você vai criar um mobile, por exemplo, tá? O JavaScript ele está aí no mercado desde o início da internet, tá? Desde 95, se eu não me engano, 91, 95, o JavaScript já foi criado, ele tá aí com força total, tanto que ele basicamente te entrega uma garantia de empregabilidade, já que de acordo com a pesquisa da Stack Overflow, isso de acordo com essa fonte aqui, o JavaScript atualmente é a linguagem mais usada no mundo, com 64% do seu uso nos projetos por aí, beleza? Isso deve-se à força dos projetos web, tá? Então, assim, não é porque o JavaScript é utilizado porque a galera gosta dele. Não, porque ele é uma linguagem cuja sua categoria e especialidade foi para a web, e já que a web hoje é o ambiente mais utilizado para a criação de sistemas, o JavaScript cresce junto. Beleza? É importante a gente ressaltar isso daqui. Existem linguagens muito mais agradáveis, tecnicamente melhores que o JavaScript, só que, cara, não são as linguagens mais utilizadas e com isso você perde um pouco dessa questão de empregabilidade, ok? Depois segue-se aqui com HTML e CSS e por último com Python, ok? Então, qual vai ser os próximos passos a partir de agora? Agora que você entendeu o que é exatamente uma linguagem de programação, a gente vai começar com os comandos iniciais, utilizando a ferramenta que você já tem aqui, inclusive a ferramenta que você está estudando na aula nesse momento. Então, a gente vai começar aqui os primeiros comandos, o nosso Olá Mundo, e com isso a gente vai começar de vez no mundo do código, beleza? Então, não perde a próxima aula, que agora você vai colocar a mão na massa.